que foi divulgado ontem, né? Ontem aqui no Brasil de manhã, mas foi de madrugada, provavelmente no horário lá da Europa, da Suécia. E foi um tema muitíssimo interessante, até porque foi um tema bem recente que eu estava comentando com os meus alunos a respeito de epigenética, né? Que um dos principais mecanismos da epigenética são os microRNAs, ou a participação desses microRNAs. E aí eu já vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, mas de fato, os dois ganhadores que vocês estão vendo aí na tela foram os caras que descobriram esses microRNAs e descobriram a função deles. Isso foi na década de 90, eles estavam estudando 2 genes num verme em laboratório, né? A gente tem alguns modelos que a gente acaba usando para entender melhor o processo biológico. A gente faz isso com embriologia e fizeram isso com genética também. Se eu não me engano, o Thiago Alves, né, nosso amigo aí, que é geneticista também e sempre dá palestras para o pessoal do criacionismo, ele também usou um modelo, um verme no mestrado, doutorado dele. Então é bem interessante, a gente consegue descobrir coisas bem legais, como foi o caso dessa dupla. No início eles estavam trabalhando independentemente, depois eles viram que estão achando coisas interessantes juntos e passaram a fazer coisas juntos, né? Então, basicamente, o que é esse microRNA? A gente precisa lembrar de célula e de como o DNA funciona. A gente sempre fala de DNA, que o DNA tem informação, etc. Mas, de fato, como é que o DNA se transforma, ele se materializa nas características? Como que ele se materializa no cabelo, na cor do cabelo, na cor da pele, na altura? Como que isso acontece? Por causa dos peões celulares, né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu uso essas analogias. Então, o DNA é como se fosse um engenheiro que tem a planta na mão e a célula precisa de todo um batalhão de vários peões de obra para poder botar em prática a informação que está na planta, né? E quem faz isso, basicamente, são RNAs. Então, a gente tem o RNA mensageiro, que pega a mensagem e leva lá para o lugar onde a proteína vai ser montada, e tem outros RNAs que trazem os aminoácidos para montar a proteínazinha, né? Agora, qual que é a grande questão aqui? Eles são chamados de microRNAs, porque eles são um RNA de basicamente 17 a 25 nucleotídeos, né? Para você que não está muito acostumado com esses nomes, nucleotídeo são aquelas letrinhas do DNA. Isso aqui não é só DNA que tem nucleotídeo, né? Você tem nucleotídeo de RNA, por exemplo, você tem ATP, também é um nucleotídeo, enfim. E aí, essas moléculas pequenininhas, o que elas fazem? Elas vão regular a expressão do DNA, ou seja, elas vão controlar a produção dessas proteínas. Então, se você não tem proteínas sendo produzidas, você não tem informação do DNA se materializando em características. Então, eles descobriram que depois dessa informação ser extraída do DNA pelo RNA mensageiro, né, fazendo a molécula de RNA mensageiro, esses microRNAs se grudam nesse RNA mensageiro para impedir a fabricação de proteína ou limitar a sua síntese. E a grande questão é o seguinte, né? Com isso, eles abriram diversas possibilidades para entender melhor diversas situações, inclusive doenças. Por quê? Porque o aparecimento de diversos tipos de câncer está relacionado com o fato de a nossa célula não funcionar da forma como deveria, por causa da ausência dessas proteínas ou uma quantidade grande dessas proteínas, né? Ou enfim, ou até mesmo, lógico, por causa de mutações no DNA. Então, essas células cancerosas, elas se proliferam, elas se dividem de forma muito descontrolada. Então, se você tem uma proteína, por exemplo, que controla a forma como a célula se controla, se divide, e aí, de repente, você tem um silenciamento dessa proteína, ou você tem uma diminuição da produção dessa proteína,
essa célula não vai ter basicamente uma inibição da sua divisão, ela vai crescer, crescer, crescer toda errada, e aí vai formar os tumores e vai formar o câncer, né? Então, isso abriu diversas possibilidades para o estudo, para o entendimento de diversas questões, doenças, etc. E isso foi basilar para diversas pesquisas que têm sido feitas atualmente. Veja que essa pesquisa aí dessa dupla, né? Ela começou a ser feita ali na década de 90. Então, veja como demora o reconhecimento desses cientistas, é bem interessante. Agora, por que a gente está falando dessas questões de microRNA para as nossas origens, né? Porque quando a gente fala de regulação gênica, de regulação da informação que está no nosso DNA, isso está diretamente ligado ao nosso fenótipo, às coisas que nós vamos produzir, ao que nós vamos ser. E isso está envolvido também nessas questões que eu falei de epigenética, né? Que é justamente a área da genética que estuda esses mecanismos de expressão do DNA e a forma como o DNA se expressa, o que influencia e o que está envolvido nessa expressão, né? Tem muitos cientistas estudando fatores epigenéticos como estando relacionados a, por exemplo, mecanismos que envolvem a adaptação de espécies, né? Porque se você tem, por exemplo, uma proteína que é silenciada ou que não produz desculpa, se você tem um gene ali, um pedacinho do DNA que é silenciada e não produz o que deveria produzir ou produz demais, você vai ter uma alteração no ser vivo. E isso pode, de fato, levar a uma adaptação ou não. E isso tem a ver com toda essa questão evolutiva que a gente tem sempre feito, né? Quando eu falo dos tentilhões de Galápagos, por exemplo, eu acho legal esse exemplo, porque todo mundo fica falando de tentilhão de Galápagos como prova da evolução. Mas pesquisas epigenéticas que foram feitas para entender essa questão do mecanismo da alteração do tamanho do bico, mostraram que tem muito mais alterações epigenéticas do que genéticas de fato. Então, entender ou saber que alterações na forma como o DNA se expressa podem ser mais significativas do que alterações de fato da mudança da sequência do DNA, que a gente chama de mutações, pode ser muito interessante, porque essas mudanças são mais rápidas, né? Não levam o tempo como a teoria evolutiva fala a respeito das mutações. Então, é um mecanismo bem interessante para a gente pensar e relacionar. E de repente pode ser um tema de pesquisa, né? Para o pessoal que não sabe direito o que pesquisar, então pode ser um tema interessante. Então, essas questões epigenéticas, talvez microRNA também, e como que eles estão relacionados com esses mecanismos evolutivos, né? Fica aqui uma provocação. Inclusive, puxando um pouquinho a brasa, né, Maura, a revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor, nós publicamos faz alguns anos já uma matéria de capa bem interessante sobre a questão da epigenética, mostrando também que o estilo de vida, né, que a pessoa adota, se saudável, né, ele acaba sendo mais determinante até do que certos fatores genéticos herdados, né? Exatamente. Então, é uma área bem legal mesmo e que mostra, assim, que nós podemos assumir as rédeas em grande medida, né, não totalmente, claro, da nossa vida, né, no que diz respeito aí à saúde, ok? E, claro, quando a gente fala de genética, de DNA, sempre vem à mente um dos argumentos mais basilares aí da teoria do design inteligente, né, que é a origem da informação genética. Eu li uma vez, não sei se isso se confirma, mas cada célula teria algo em torno de 1,5 gigabytes de informação, que é 1,5 bilhão de bits de informação numa única célula, né? O que faria com que faz com que nós tenhamos aí uma quantidade absurda de uns 60 zettabytes de informação redundante em nosso corpo, né? E aí, qualquer um entende que informação depende de fonte informante, né? Não aparece do nada. Então é outra discussão bem interessante que dá pano para manga.